E a nova medicina germânica, tendo abordado a primeira e segunda leis, vamos agora falar sobre a terceira, quarta e quinta leis de Hammer. O sistema ontogenético de tumores e enfermidades equivalentes ao câncer, ou seja, sempre lembrando da condição de equivalência, referindo-se a todas as enfermidades. E aqui nós notamos também uma relação entre a ontogenia e a filogenia e percebemos quão parecidos nós somos, quão semelhantes é o desenvolvimento embrionário logo no começo da evolução de diferentes espécies. Então, se nós temos uma ave, ou se nós temos um peixe, ou se nós caminhamos para os mamíferos, nós temos até um determinado ponto evoluções muito semelhantes. Então, é interessante porque até que ponto há, como é perguntado, essa recapitulação da filogenia, né? E é justamente nesse estágio de evolução que nós estamos do ponto de vista de espécie, onde as experiências vão nos redefinindo, fazendo com que nós desenvolvamos adaptabilidade à própria vida e, entre meio, justamente, as enfermidades, porque elas são as chances que temos, as oportunidades que temos para exercitarmos-nos em sobreviver e, com isso, melhorarmos, aprimorarmos a nossa adaptabilidade à própria vida. Nós temos aqui o começo do nosso desenvolvimento, ali no saco embrionário, com a visualização do bebê em formação e, interessantemente, temos uma visualização bem próxima numa condição como é aquela, né, de uma evolução de um ser mamífero e que aqui se assemelha bastante àquela visualização que nós temos, a do feto e a de um ser mamífero. Uma vez que mamíferos nós somos. Então, desde os primeiros momentos, as primeiras horas, quando nós temos ainda aquela fase de ovo e que logo vai se dando em multiplicações intensas, que então vão de 2 para 4, para 8, para 16, 32, 64, enfim, o número de células vai só aumentando até que nós adquirimos características já um pouco mais complexas e mais ainda na formação desse estado de denominado de mórula, né, quando nós temos já alguma definição de tecidos e justamente já evoluindo para partes que se diferenciam, como aqui mostrado, né, o embrioblasto, a blastocele, né, o trofoblasto, o que naturalmente vem assim, aquela estrutura que nos alimenta nessa fase inicial e que vai se diferenciando continuamente, já numa perspectiva que temos aqui, né, de um halo onde se forma ali um primeiro orifício, né, com as diferentes estruturas que também vão se diferenciando, o disco embrionário, né, aqui a cavidade amniótica, que é justamente o que nós temos como esse espaço que se forma inicialmente num vazio, mas que depois passa a ser naturalmente o nosso meio interno, como nós vemos aqui já numa diferenciação em que os folhetos embrionários são identificados pelas respectivas cores, como são utilizadas nessa designação dentro da nova medicina germânica, o ectoderma na cor vermelha, o mesoderma, que é essa estrutura que dá sustentação, conexão, extensão ao nosso corpo, e o endodermo, que é justamente o que dá origem aos nossos órgãos de sobrevivência básica, os órgãos de reprodução, de respiração, de digestão, e que se colocam aqui nesta dimensão e nessa visualização que numa fase posterior se desdobra, ou primeiro formando ou tendo aquela formação anelar, que aqui nesse slide não é mostrado, mas que depois se rompe, tendo a formação aí justamente da boca e do ânus, né? Só uma lembrança, né, para aqueles de nós, né, que podemos visualizar essa evolução na formação inicial do feto. Então, nós temos já aqui essa diferenciação do ectodermo, do mesodermo e do endodermo, que vai dar origem a diferentes estruturas em termos de tecidos, segmentos, órgãos, glândulas e todo mais. Toda estrutura e qualquer estrutura tem no mínimo uma participação desses ou estruturas mais complexas, como o rim, os olhos,
E mesmo se a gente buscar outras estruturas, nós temos então estas origens embrionárias que se perfazem, que se complementam nas estruturas de partes do corpo, como eu dei aqui exemplo de rim e olho, né? Então, de novo, repetindo aquela conexão entre as folhas embrionárias, os folhetos embrionários e o próprio cérebro, onde nós vamos ter a formação então da córtex cerebral, da medula cerebral, da substância branca, né, do cerebelo e do tronco cerebral, propriamente dita, onde nós temos a predominância do endodermo. No cerebelo, a predominância do chamado mesodermo antigo. Na medula cerebral, na substância branca, nós temos o mesoderma novo. E na córtex cerebral, nós temos, na substância cinzenta, assim chamada, né, a expressão do ectodermo. Então, essa derivação é aquela que, a exemplo de como nós estamos aqui citando algumas estruturas, dá a formação que, controlados pelo córtex, como eu havia mostrado no slide anterior, e que forma então a epiderme, né, o nosso capeamento, o forramento, né, os epitélios de laringe, mucosa brônica, cérvix, artérias, veias coronárias, a mucosa retal, a curvatura menor do estômago, condutos biliares, pancreáticos, a mucosa do trato urinário, condutos tiroidianos, condutos faríngeos, os ductos dos seios, das glândulas mamárias, enfim. No mesodermo novo, controlados então a partir da substância branca, nós temos então ossos, músculos, cartilagens, tendões, tecido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos, parênquima renal, baço, testículos e outras glândulas. Então as glândulas são derivadas dessa estrutura embrionária. Já no mesoderma antigo, aquele conectado ao cerebelo, ou localizado no cerebelo, nós temos então o córion da pele, ou seja, a derme, a camada mais profunda da pele, a pleuro, peritônio, pericárdio, as glândulas mamárias propriamente ditas, ou seja, esses forramentos internos, esses capeamentos dos órgãos. E, finalmente, o endodermo, controlados pelo tronco cerebral, que forma então o canal alimentar, ou seja, desde o esôfago até o ânus, afora a sua parte distal que tem o epitélio, que é de origem ectodérmica, como nós mostramos, e o pulmão, fígado, rins, uma parte dele, né, próstata, útero, enfim, esses órgãos de reprodução, de respiração e digestão, como eu já havia comentado. Então, nós recapitulando aqui a segunda lei, já numa visão da ontologia em relação à participação dos tecidos, que embora nós tenhamos dado uma preleção naquele momento, tratando da segunda lei, quanto às modificações nas estruturas dos tecidos, aqui realmente nós damos ênfase de fato, porque é basicamente ao que a terceira lei se refere. Ou seja, quando nós estamos na fase ativa do conflito, depois de ter se deflagrado, né, o DHS, a síndrome de Dick-Hammer, que nos tirou do estado aquele de normotonia, de eutonia, nós predominamos então em tempos simpáticos, ou seja, com manifestações simpáticas, onde no ectodermo nós temos então a evolução para uma atrofia celular, para uma ulceração, para uma escavação, justamente para dar vazão, mais espaço, para que as funções ali instaladas tenham o seu desempenho melhorado em função da fase ativa do conflito. Se nós nos referimos o que é o mesoderma antigo e ao endoderma, então nós temos, por outro lado, um crescimento, uma multiplicação celular. Nós temos então essa fase que é de aumento de função, para dar conta de manter aquelas funções adequadas, exigidas pela predominância que nós temos do simpático tônico. Na segunda fase, por sua vez, tendo ocorrido a lise do conflito, a conflictólise, ou seja, a cessação do conflito, a solução, nós caminhamos então para uma condição de recuperação, da chamada fase de cura, onde justamente nos tecidos derivados do ectoderma e mesoderma novo, nós temos então uma multiplicação celular, nós temos uma restauração tecidual,
e que se faz, então, por uma normalização das funções, através da própria condição das funções celulares propriamente ditas, e também com a ajuda de micro-organismos, que particularmente é aquela considerada sendo dos vírus e bactérias, como participantes desse processo, que atua então tanto principalmente na primeira fase, na PCL-A, quando nós temos a fase exudativa, e predominando até uma determinada fase do PCL-B, quando ainda há a atuação de micro-organismos, principalmente de vírus e bactérias. Já quando nós temos uma predominância ou uma localização do conflito associado ao mesoderma antigo e ao endoderma, nós temos o que antes havia sido de crescimento celular, uma destituição celular. Ou seja, nós temos o desmonte daquela estrutura criada para atender a primeira fase e que na segunda fase já não é mais necessária, traduzindo-se, portanto, numa redução do tumor ou do processo da inflamação, mediante também a ação de micro-organismos, predominantemente de fungos e micobactérias. Então, nós percebemos aí claramente a correlação existente entre a nossa condição, que é desde o desenvolvimento embrionário, com os processos, aqueles que predominam nas respectivas fases, e com a participação dos micro-organismos. Portanto, nós temos uma situação simbiótica, uma atuação mutualista e, em algumas situações, parasítica, mas na maioria das vezes esse entendimento do parasitismo ele se confunde dentro de um papel analisado no paradigma médico convencional como sendo de agressão, de invasividade, de destruição, enquanto que o que nós vemos acontecendo nada mais é do que um conjunto de reações que perfazem um caminho previsto, um propósito biológico pré-designado e que é ativado automaticamente a partir da deflagração dos conflitos, sempre correlacionados de maneira específica ao tipo de conflito que vai atuar em um determinado ponto, localização no cérebro, que por sua vez responde por um órgão ou função ou segmento. Então, a estrutura do organismo é o histórico de suas mudanças estruturais anteriores e, portanto, de interações passadas. A estrutura viva é sempre um diário de desenvolvimento prévio e a ontogenia, ao longo do desenvolvimento de um organismo individual, é que a história das mudanças estruturais do organismo se dão. Isso implica que o comportamento de um organismo vivo é determinado por sua estrutura. Uma estrutura formada por uma sucessão de mudanças autonômicas que se desenvolvem ao longo da evolução da espécie. Desse modo, o comportamento do organismo vivo está determinado e, ao mesmo tempo, principalmente no ser humano, é livre, porque nós podemos ter, através da tomada de consciência, da compreensão do que se passa, uma atitude que pode ser bastante divergente daquela a que nós somos submetidos instintivamente, sem podermos atuar frente a uma mudança na evolução de um determinado quadro. Isso, naturalmente, tanto ocorre no sentido positivo quanto negativo. Ou seja, nós podemos nos ajudar ou podemos também nos prejudicar. Nós podemos ser ajudados ou prejudicados, na medida em que temos determinadas informações que convergem para uma dessas direções. Essa citação é de Fritjof Capra, que tem o nosso respeito, né, pela condição de físico que é, e um pensador, né, da estrutura da vida, tanto é que é descrito no seu livro A Trama da Vida, justamente essas citações provêm do livro. Então, nós podemos ter nessas situações evolutivas aquilo que se determina um conflito pendente, ou seja, quando nós temos um conflito que permanece sem ser resolvido, ele permanece na fase ativa. Esta é uma situação que pode trazer determinada gravidade e até fatal, na dependência de duração da intensidade e que pode então nos depletar, nos esvaziar de energia nesse consumo aumentado que nós temos na fase ativa do conflito, ou seja, na fase simpática. Então, essa condição ela é vista e entendida nessa fase, na fase ativa do conflito, onde nós podemos ter então uma extensão do próprio, sem que o evento, aquele que solucione o conflito, seja alcançado. Isso nos leva então
há uma persistência daquelas atividades, seja de ulceração, necrose, seja de crescimento celular. E podendo então haver situações que são o que nós podemos denominar como complicações que ocorrem e que podem realmente se tornar graves na evolução. Por isso, da importância de que a atividade do conflito extremo, que dura um longo período, e esgota o corpo e a energia a tal ponto que nós podemos então sermos consumidos em nossa energia num fenômeno de caquexia. Nós podemos então emagrecer progressivamente com o conflito ativo, pendente, e entrarmos numa condição de gravidade bastante importante, até mesmo morrer com um conflito pendente. Nós podemos também ter uma cura pendente, ou seja, quando nós entramos na segunda fase, mas de alguma forma persistimos nessa situação de cura pendente, principalmente por recaídas no conflito, ou seja, nós ainda antes de terminar ou logo após terminar, sofremos recaídas, ou seja, da reincidência do conflito, ou mesmo por uma situação que não é propriamente o conflito, mas uma lembrança do que tenha sido pela experiência, que é deflagrada nessa condição pelos chamados gatilhos, ou seja, situações que são, em princípio, aquelas que nos dão maiores chances de sobrevivência, mas ao mesmo tempo podem também, como eu disse, deflagrar as reações simpáticas de atividade do conflito, fazendo com que nós interrompamos o processo de cura e entremos numa nova fase ativa. Essas tendem a durar menos, como que falsas situações, mas podem nos desgastar consideravelmente. Então, supondo que logo ao término da segunda fase, ou seja, terminando a PCLB, a fase restitutiva, nós temos a reincidência do conflito, nós temos uma recaída. Aí, o que ocorre é que nós vamos, ao invés de voltar ao estado de normotonia, nós vamos dar início a um novo ciclo de fase ativa. Isso, sem dúvida, também é bastante desgastante, porque nós acabamos de nos recuperar. E pode ser realmente aquilo que tradicionalmente nós consideramos como as chamadas recaídas. A questão mais importante é compreender como, por quê, com que objetivo elas ocorrem. Então, as recaídas podem se dar, seja naquele momento presente, como um exemplo, ou podem se dar aqui, quando nós mal iniciamos o processo de cura e entramos novamente numa fase ativa, quase parecido com um conflito pendente, ainda que tenhamos ultrapassado aquele ponto de solução do conflito. Então, nós podemos ter o que aqui é mostrado como um conflito monocíclico, ou seja, nós temos um simples conflito único e que transcorre no seu curso natural das duas fases, como está aqui sendo mostrado. Então, nós temos a fase prévia ao conflito de normotonia, nós temos a fase do conflito propriamente dito, pós-conflito, e voltamos ao estado de normotonia. Um monociclo, ou um conflito monocíclico. Nós podemos ter um conflito policíclico, ou seja, aquilo que efetivamente é como se expressa aqui graficamente as situações crônicas, a evolução de problemas crônicos de saúde que reincidem seguidamente ou repetidamente numa incidência repetitiva e que faz com que nós percorramos ciclos, às vezes de forma indefinida, passando pela primeira e segunda fase, o que caracteriza, como eu disse, o estado crônico de algumas manifestações patológicas, de algumas enfermidades, né? Como é o caso da psoríase, como é o caso da asma, como é o caso de reumatismos e tantos outros que são essas doenças crônico-degenerativas. E a degeneração ocorre justamente porque nós mal temos tempo de nos recuperar e já temos um novo elemento atuando e reagindo nos tecidos, fazendo com que haja mesmo uma distorção, uma desconfiguração, uma desprogramação daquela estrutura previamente existente para uma outra que acaba sendo aquela que é possível de se ter num processo cicatricial e que por vezes acaba então levando a complicações também crônicas resultantes decorrentes do problema em si. E aqui uma
piadinha, né, mas que mostra bem como que é uma tendência cíclica, aquela então de uma pessoa que diz que odeia dirigir, mas precisa ir para o trabalho, né, e odeia o trabalho, mas precisa trabalhar para pagar o carro, que odeia dirigir para ir para o trabalho, e assim se repete então essa situação da pessoa viver em um conflito seguido do outro sem deles saírem, porque é uma situação em que se envolve no seu próprio contexto de vida. Muitos de nós, sem nos apercebermos, vivemos assim. A dupla simpaticotonia é justamente quando nós temos dois conflitos incidindo simultaneamente. Então, nós temos a fase ativa de um conflito, temos a fase ativa de um outro conflito, o que naturalmente faz com que nós fiquemos duplamente ativados, duplamente em simpaticotonia. Então, nós podemos ter duplamente insônia, nervosismo, agitação, pensamento obsessivo, emagrecimento, perda de apetite e todos esses outros sintomas associados, assim como também aqueles decorrentes de alterações que nós temos na própria condição fisiológica ou fisiopatológica, como podemos chamar, né, em termos celulares, em termos humorais, em termos imunológicos e assim por diante. Da mesma forma, nós temos uma dupla parasimpaticotonia, né, uma dupla vagotonia, né, nessa predominância do nervo vago, e que nos faz então ficarmos duplamente cansados, fadigados, duplamente inflamados, duplamente com dores e assim por diante. É também comum nós temos o que é chamado de uma inervação mista, ou seja, quando nós temos uma situação que é de um conflito na sua fase ativa e de outro conflito na sua fase resolutiva, ou na fase de cura, por assim dizer. E aí nós temos então uma mistura de sintomas e cabe, sem dúvida ainda, que haja um discernimento, principalmente por parte do médico, para que nós possamos entender melhor o que predomina, o que é mais importante para lidarmos então com os conflitos dentro de uma priorização da atenção à pessoa e, naturalmente, para que ela própria saiba do que se passa, a que se refere uma situação e outra e possa ela mesma se posicionar de uma maneira adequada. Claro, sempre também com as possibilidades aquelas que nós possamos introduzir de natureza terapêutica, mas que dentro da nova medicina germânica é trazida para o campo naturalista, ou seja, desejavelmente para formas de intervenção que não afetem o curso natural que em si, como nós estamos vendo, é previsto para a sobrevivência, é previsto para a cura. Nós podemos ter situações múltiplas, onde então temos diversos conflitos, isso não é raro, diferentes fases, fazendo com que numa predominância em um dado momento nós possamos ter sintomatologias que sejam misturadas entre uma fase de cura e uma fase ativa de conflito, em outro momento numa fase ativa com uma fase de cura do outro conflito e assim sucessivamente. Nós podemos então ter essas determinadas manifestações que ocorrem simultaneamente, ou seja, elas se somam e se somam de uma maneira inversa, fazendo com que realmente nós tenhamos uma chance maior de desgaste, de confusão, de termos mais dificuldades de entender o que se passa e até mesmo por parte do profissional que requer que tenha atenção para poder discernir qual é, no momento, a prioridade, qual é a primeira ação que se tenha e, é claro, identificando aquela que mais traz sofrimento ou mesmo gravidade naquele determinado momento para a saúde da pessoa sendo acompanhada, né? Então, nós podemos, como eu havia chamado, de gatilhos, ter deflagrados conflitos, não pelo evento em si, mas por uma condição que é aquela que registra tudo possível que havia naquele presente momento. Aqui eu faço uma lembrança àquela imagem que eu trouxe quando falava ainda da primeira lei, mostrando um carro que passava em velocidade e uma outra figura de uma pessoa que andava caminhando por uma calçada ao lado de um carro estacionado. Então, nós temos diferentes situações onde a nossa capacidade de registrar o que está à volta pode ser modificado e que traz, então,
a possibilidade de termos diferentes gatilhos, chamados aqui de tracks, ou pistas, ou trilhos, ou seja, caminhos que nós percorremos no sentido da sobrevivência e que não necessariamente são novos conflitos, mas sim a resposta dos conflitos, a resposta biológica dos conflitos trazidas estas pelos gatilhos. Então, nesse exemplo, nós temos aqui que ao final ou depois de passado uma fase de conflito, quando estando já em normotonia, nós entramos em contato com um chamado gatilho, o que pode ser, por exemplo, a freada de um carro em um acidente em que nos envolvemos. Então, o som, o barulho daquela freada, dependendo de como for, que guarde aquelas mesmas características, pode deflagrar uma nova reação de conflito. Então, este é um exemplo que temos, e aí nós entramos novamente num estado de conflito, passamos pela primeira, segunda fase e voltamos àquela condição. Como eu disse, como aqui é um gatilho, então aquela situação de um falso aviso, de um falso alarme é detectada, digamos, pelo organismo, que vai então se resolvendo com mais facilidade. Mas se não, nesse mesmo curso, nós podemos então ouvir o som de uma outra freada e novamente nos envolvermos com aquelas reações e que, infelizmente, alguns conflitos podem se caracterizar, do ponto de vista do seu registro, por diferentes elementos, diferentes gatilhos. Então eu posso ter, por exemplo, tanto o som da freada, assim como eu posso também ter uma determinada cor, que é a cor da roupa que um acompanhante usava e que marcou profundamente aquele momento, porque era uma roupa que tinha sido citada, que tinha aquela cor e que ficou então fixada como uma memória daquele momento. Então, este outro gatilho pode também ser deflagrado em um outro momento, fazendo com que haja a incidência de um novo gatilho que então se soma àquele já em curso e assim por diante. Então, realmente, inicialmente, nós podemos ter situações bastante simples, mas se não, nós podemos ter também situações bastante complexas e que requerem atenção, cuidado, conversa, discernimento, observação e que, de preferência, deve ser tanto nossa quanto do próprio paciente, que deve passar a ter, então, um papel de correlação que seja participativo. E, interessantemente, por uma via como esta, nós conseguimos muitas vezes, na maioria das vezes, que as pessoas tenham uma postura ativa em relação a si próprios, que passam a compreender por um outro ângulo o que é esta condição de adoecer, o que é ter uma enfermidade, qual o propósito, como o corpo se comporta, qual é o sentido aquele do que está acontecendo e como nós devemos atuar nós mesmos frente a uma situação que evolui em nosso próprio organismo. E estamos aqui então, para tratar agora da quarta lei do sistema ontogenético dos micro-organismos, dos micróbios. Portanto, qual é a participação dos micro-organismos em nossa vida, como vemos aqui por uma situação de James Lovelock, tão intimamente vinculada a essa evolução dos organismos vivos com a evolução do seu entorno, que juntos constitui um único processo evolutivo. Então, nós somos, como alguns chamam, de uma comunidade, onde vivemos numa cooperação, num estado de mutualidade, onde a vida se viabiliza, sem a qual esta condição no conjunto dificilmente daria-se como possível. Nossa atenção está mudando da evolução para a coevolução. Uma dança contínua que se desenvolve através da interação sutil entre competição e cooperação, criação e adaptação mútua. Isso também citação do Fritjof Capra. Portanto, esta correlação já antes mencionada, como eu havia comentado um pouco na segunda lei e mesmo agora precedente na terceira lei, sobre a qual falamos a respeito, onde então nós temos no ectoderma, no mesoderma ou no endoderma a participação de micro-organismos que seletivamente ocupam espaços definidos. Os vírus e bactérias referindo-se ao ectoderma e mesoderma novo, as bactérias
predominantemente no mesoderma, numa conexão tanto com o mesoderma novo, assim como o mesoderma antigo, e particularmente dos fungos e micobactérias nessa transição do mesoderma antigo para o endoderma. Então, interessantemente, nós podemos estabelecer correlações bastante fidedignas entre o reconhecimento da participação de micro-organismos numa correlação com os tecidos, órgãos, folhas embrionárias, aquelas atingidas pelo conflito, o que nos ajuda muito a identificar esta condição do que é elucidar o diagnóstico, vamos assim dizer, e claramente também a evolução, prognóstico e tratamento. Os micróbios dos seres humanos, portanto, nós temos aqui algumas citações, estas trazidas como extrações do New York Times. Os cientistas estimam que 90% das células contidas no corpo humano pertencem a organismos não humanos, ou seja, nós somos parte de um povoado, uma minoria, inclusive, que compreende, então, essa comunidade, como eu disse, na sua maioria bactérias, porém também com fungos e outros organismos, como os vírus, e nessa estrutura de aproximadamente 100 bilhões de micróbios habitam locais que vão desde os dentes até os dedos dos pés, ou seja, nós estamos por dentro e por fora habitados em abundância por micro-organismos. O que está a ponto, ou melhor dizendo, o que está pondo a ciência de cabeça para baixo nos últimos tempos são justamente esses vertiginosos números de seres que o reconhecimento é de que cada vez maior eles sejam não clandestinos, mas sim seres que estão aqui interagindo conosco. Portanto, não aqueles invasores capazes de causar doenças, e sim ajudar-nos em relação à manifestação das doenças no processo curativo.